Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre maternidade e pandemia. Você tem medo de quê? E aí a nossa convidada, mais uma vez a Daisy, na verdade é a nossa parceria. E aí ela tá aqui já. Bora lá, Dê. Tá entrando. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Oiê! Oi, Dê, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Como é que Tudo você e tá? Morrendo de você? calor, morrendo de calor. Calor, muito Demais, calor. deixa eu acertar aqui. Gente, Isso, muito calor, Má, muito. muito, muito. Deve Só sentir tomando saudade de banho. São Paulo nessas horas, né, Dê? Nossa, eu tava pensando, hoje tava fazendo almoço. Eliseu, meu amor, bem-vindo. Eu tava fazendo almoço hoje e falei, ai, que vontade de ir pra Campos, porque lá deve estar fresquinho. Eu falei com meu Nossa, irmão, que né? delícia. Tá fresco lá. Eu falei com a minha cunhada ontem à noite, ela tava de blusa de manga comprida. Eu falei, meu Ai, Deus. que inveja! A Fefe aí, bem-vinda, Fê. Oi, Fê, tudo bem, amor? E hoje eu tenho duas lives hoje. A das Eu oito e tô meia com a Fê. sabendo, eu tô sabendo e eu tô lá para assistir vocês, com certeza. Tema Adoro. super importante, né, Dê? Não tem como a gente É, falar, né? Na precisa. verdade, tudo que a gente vai conversar hoje tá super atual, tá super dentro daquilo que a gente precisa conversar, né? Porque a gente tem uma tendência a fugir, né, daquilo que deixa a gente angustiado. Mas a gente precisa Sim. conversar sobre isso, né, Dê? E aí, para quem está Muito. entrando, né, para quem está aqui com a gente, depois a gente vai deixar gravada a live. A gente tem muitas mães no nosso perfil, muitos pais também, mais mãe do que pai, né? Porque o meu principalmente acaba sendo um perfil mais voltado para o público feminino por opção, né? Não que eu faça nenhum tipo de diferença, né? Todos são muito bem-vindos. Mas acaba sendo mais mãe, porque é muito relacionado à maternidade, né? Só que o medo não é só da mãe, né? É o medo da família, do casal, especialmente quando está recebendo um recém-nascido. E aí a gente trouxe essa proposta para as lives, que seriam todos os nossos temas de... Boa tarde, Carlinhos. Seriam Boa todos os tarde, nossos... meninas, tudo bem? Bem-vindos aqui. Tá Ah, entrando um montão de gente aqui do meu Insta. Queria que você ah. contasse um pouquinho quem você é, o que que você Tá faz, bom, como é o seu será um trabalho. prazer, Bora lá. será um prazer. Vou pedir para vocês só colocarem aqui se tá bom o som, se vocês estão conseguindo ouvir bem a gente, se a transmissão tá ok, tá bom? Porque aí a gente vai ajudando a gente a melhorar cada vez mais. Meu nome é Márcia, eu sou enfermeira obstetra e neonatologista. Então, a minha formação desde o início da enfermagem sempre foi no atendimento à gestante, à puérpera, ao aleitamento materno. Então, eu já estou nessa área da obstetrícia e da NEO há pelo menos 18 anos, né? Desde a formação da faculdade, depois as pós. E aí, toda a minha bagagem enquanto profissional da saúde, enquanto enfermeira, é com a maternidade. Então, eu cuido de gestantes, eu atendo pré-natal, eu atendo trabalho de parto, eu atendo pós-parto, amamentação, consultoria, colocação de brincos. Então, todo nicho de maternidade e cuidados com recém-nascido, eu atuo com muito prazer, porque onde eu me identifico enquanto mulher, enquanto profissional da saúde, e isso agrega muito à minha vida pessoal, porque eu sou mãe, eu tenho duas filhas, uma tem 11 e uma tem 6, fez essa semana, minha pequena. Inacreditável que eu tenho uma filha de 6 anos, pequenininha, minha caçulinha. A pipoca. Minha pipoquinha, e são as duas riquezas da minha vida que me inspiram todo dia a procurar ser uma pessoa cada vez melhor. Então, eu agradeço a todos que estão aqui com a gente, muito prazer. Tem pessoas que estão entrando no nosso Insta também, né, Dê? Graças a Deus, a gente está tendo Sim. a entrada de pessoas novas. Então, para quem
tá no meu Insta e não me conhece profundamente, às vezes é por indicação ou porque achou o perfil bacana. Então, fica aqui um pouquinho da minha história. E hoje a minha grande motivação em relação à minha profissão é atender mulheres na sua individualidade. Eu já fui enfermeira de hospital, de plantão, já trabalhei bastante tempo na assistência, sou professora também na área da enfermagem, da saúde da mulher, mas hoje o que está fazendo muito sentido para a minha vida é cuidar dessas mulheres na sua individualidade, respeitá-las nas suas vontades, nos seus desejos, seja em que esfera do momento ou da maternidade ela esteja passando, né? Então eu atendo gestantes que me procuram porque querem se livrar da violência obstétrica, porque não querem mais sofrer traumas que sofreram nas gestações anteriores. Eu sou procurada por mulheres que desejam amamentar de uma forma respeitosa, sem nada que seja imposto, porém que seja prazeroso para ela e para o seu bebê. Então, isso é o que tem feito bastante diferença na minha vida e eu espero também estar fazendo essa diferença na vida das pessoas. Obrigada, isso, Má. Imagina, Obrigadão. Imagina. A Manuela tá me mandando uma mensagem aqui que não tá ao vivo. Que estranho. Tá tudo bem aí, pessoal? Dá um toque pra gente. Por favor. Tá aparecendo a marquinha aqui do ao vivo pra mim. Você acabou de falar. Às vezes tem atraso. Acho que é isso mesmo que ela tá colocando aqui. Ontem eu participei de uma também que tinha um delay do que a gente falava e estava chegando. Bom, eu quero colocar aqui para vocês como é que a Márcia entrou na minha vida, né, Má? Como que a gente chegou, né? E eu mudei para Santos há 3 anos e a filha mais velha da Márcia está na classe das minhas gêmeas. E a gente se esbarra em algum lugar do caminho, porque a Márcia é enfermeira, trabalha com tudo isso, e eu vim de uma história onde eu tive gêmeas prematuras de 24 semanas, uma pesou 330 gramas e a outra 560, e já que eu estava lá na UTI, fui mãe de UTI 9 meses, eu comecei a trabalhar dentro da minha área da psicologia, que eu sou psicóloga clínica. Eu comecei a trabalhar com pais de UTI. Eu comecei a trabalhar atendendo famílias enlutadas, porque não tem jeito, né, Má? Isso existe. E acabei dando suporte para todo esse início da vida de um bebê dentro de uma família, então um novo membro dentro de uma família. E isso muda a rotina, né, completamente, como a Márcia colocou. E a gente acabou se esbarrando. Eu cheguei aqui em Santos, comecei a fazer algumas palestras. E a minha amizade com a Márcia é um presente, né, maravilhoso. Então a gente fez essa parceria, que eu acho que é uma parceria muito rica, porque ela entra com toda essa parte sistêmica, com toda essa parte mais voltada à mulher, e eu acabo abraçando tudo isso como referência psicológica, né? E o que você bem colocou, Má, aqui, é que a família recebe esse bebê, né? Então a gente pode falar da família como um todo, a gente pode falar da maternagem, da paternagem, aonde fica esse homem quando esse neném nasce, né? Aliás, onde fica esse homem quando a mulher engravida? Quando eles engravidam? Exatamente. E aí já começa a mudar tudo, né, Má? Sim. O que eu percebo, assim, Dê, e eu tenho visto muito em relação ao que a gente está vivendo, né? Essa pandemia louca, né? A gente não tem outra palavra para descrever tudo isso que a gente está vivendo. É muito surreal. Nós, como profissionais da saúde, né, a gente precisa estar dentro do que está acontecendo, a gente precisa consumir informação. E o que eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, né, porque eu tenho uma demanda muito grande de amigos, de familiares, de clientes que realmente sentem muito medo, né, de tudo que a gente está vivendo. Sim. Algumas pessoas extrapolam nesse medo, no sentido de realmente ter pânico
e aí isso acaba sendo patológico. A Dê vai explicar um pouquinho pra gente essa diferença daqui a pouco. E aí eu tento ir contornando essa situação e colocando informações que são reais. Então eu queria até aproveitar esse espaço, e vocês que estão aqui com a gente, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente divulga em termos de fake news, né? Então eu vivi uma experiência recente agora de uma pessoa conhecida que falou que não vai tomar vacina porque leu num blog X que a vacina pode causar a mortalidade das pessoas em 3 meses. E aí eu fiquei chocada, eu falei, não, vamos consultar as fontes, vamos ver de onde está vindo essa informação, porque isso é muito grave, né? É muito grave a gente colocar uma informação que ela não é verdadeira, que ela não... Eu sou extremamente fã da ciência, eu acredito demais na ciência, eu defendo o SUS, então eu sou defensora de tudo aquilo que está relacionado à ciência e à busca de fato da cura, né? Porque todo mundo quer a cura, todo mundo quer a vacina, todo mundo quer a cura para a gente poder passar por tudo isso. E aí, como é que ficam as mães nessa situação que a gente está vivendo, né? Viver a gestação desde o início da pandemia está sendo muito complicado. Por quê? Porque as gestantes e as puérperas, que são as mulheres que estão no pós-parto, elas são classificadas grupo de risco, né? O nosso país, infelizmente, ele é o campeão de mortalidade materna por Covid. E a gente não queria jamais estar nesse ranking, a gente não queria jamais ganhar esse título de campeão por mortalidade materna. E cadê a assistência às nossas gestantes e às nossas puérperas? Então, isso já é um medo, né? Isso já é um enfrentamento muito grande de medo. Porque a partir do momento que a mulher engravidou, seja uma gestação que foi desejada, seja uma gestação que aconteceu, porque a gente sabe que acontece, tem muitos bebês de quarentena, né, Dê? Tem muitos bebês de quarentena. Eu acho que tudo exacerbou na pandemia. Então, por exemplo, os bebês estão nascendo mais, né? Muito. A gente tem 1 ano de pandemia. Abuso infantil, violência doméstica, Demais. drogas, suicídio, eu não posso dizer, né? A gente não pode divulgar, mas tá fora de controle. Mulheres grávidas, eu tô atendendo mulheres grávidas num pico de ansiedade imenso. Sim. Por conta do medo, esta mortalidade que você está mencionando, ela é um medo real. Infelizmente, ela é um medo real, não é um medo fantasioso. Então, acho que é muito importante nós realmente trazermos aqui esses dados, Má. Sim. Sim. E principalmente para mostrar que é possível trabalhar a ansiedade, que é possível trabalhar esses medos, que é possível esse acolhimento. Sim. Que é tão importante porque ela já está alterada no seu estado emocional naturalmente por conta da gravidez. Sim. E num momento delicado como esse. Então, realmente, essas mulheres estão precisando de apoio, essas famílias estão precisando de apoio. Né? E é o que eu falo. Tanto essas mulheres, essas famílias precisam se preparar para receber esse bebê no meio de tudo isso. Sim. Porque existe hoje restrição de visita, existe todo um cuidado que, teoricamente, se um bebê é saudável, você não teria. Sim. É um motivo de felicidade, um motivo de alegria e só. Hoje a gente tem um motivo de alegria, de felicidade, de preocupação. Você vai para sua casa, você vai contar os 14 dias para ver se está tudo bem. Então é angustiante, é muito angustiante. Né? A gestação, né, Dê, ela é um evento social na família, né? Assim, não existe uma família que não se comova, que não se emocione com a chegada de um bebê. Né? Independente de ser um bebê que foi planejado ou não. Tá chegando um bebê, a família ela toda se comove, né? Então, a gravidez acaba virando um evento social na família. Porque a gente tem, né, inúmeras questões de organização mesmo dessa gravidez. Então tem o chá de revelação, aí tem o chá de bebê, e aí tem todas essas coisas que acabam fazendo com que as pessoas se reúnam. Então muitas mulheres elas acabam sofrendo não só pela consequência do que a pandemia traz em relação à saúde dela, que a gente sabe que é grave,
mas esse afastamento obrigatório, né? Esse isolamento das pessoas. Eu não vou poder fazer o chá de bebê do meu neném, eu não vou poder fazer o chá de revelação como eu sonhava. Muitas mulheres desejaram engravidar por muitos anos e conseguiram justamente nessa época de pandemia, e aí elas são obrigadas a se afastarem das pessoas que ela gostaria de estar próximo para poder preservar a sua vida. Então isso tem um peso emocional muito grande, tem uma carga emocional muito grande. E aí como é que a gente lida com isso? Né? Porque uma coisa é fácil falar, ai não, é pro seu bem, ficar em casa é o melhor para você, mas a minha prima tá grávida, né? O Daniela vai nascer agora no final de abril, comecinho de maio. E aí ela fala assim, a minha maior tristeza é da minha família não ter podido ver minha barriga crescer de perto. E às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples para quem não tá grávida, mas quem já esteve grávida sabe o quanto isso é emocionante, é gostoso e é passageiro, né? Esse neném vai nascer, acabou a barriga. E a gente sabe o quanto a mulher é mimada, o quanto ela é bem cuidada, né? O quanto não tem uma pessoa que não veja uma grávida e não queira colocar a mão na barriga, né? Porque é atrativo, né? A gestação é muito atrativa, E aí é um estado único, né? Muito, muito único. E assim, cada gravidez vai ser uma, né, Dê? Assim, por mais que a mulher tenha 1, 2, 3 filhos, cada uma vai ser de uma forma especial e única. Então, podar isso de uma mulher está sendo bem complicado. E a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas ainda tentam manter um convívio, uma socialização. E quantos casos a gente já não escutou nos noticiários e nas mídias sociais de que a gestante fez um chá de bebê ou ganhou um chá de bebê e aí ela esteve junto de outras pessoas e acabou contraindo a Covid. E algumas dessas mulheres, inclusive, não sobreviveram. Então, qual é o peso disso tudo, né, Dê? Depois tem umas perguntinhas aqui que o pessoal fez lá na caixinha, a gente vai responder, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que a mulher lida com essa questão de não poder conviver socialmente com a sua família, ou ela ter que escolher uma pessoa que ela possa acolher dentro da casa dela, muitas vezes é a mãe, ou a sogra, ou, né, uma pessoa que está mais perto deles, o marido, e permanecer dessa forma por sabe-se lá quanto tempo, né? De gestação e pós-parto, porque a puérpera ainda corre bastante risco, né? E o puerpério ele pode se estender por alguns meses. Então a gente não tem uma evidência científica que fala assim, não, a partir dos 6 meses a mulher já não tem mais risco, não tem comprometimento, porque ela ainda pode ter hormônios circulantes, né? Dessa modificação toda que ela teve durante a gravidez. Conta pra gente, Dê. Na verdade, o que acontece? Tudo que era para ser leve, naturalmente leve, ganhou um peso por conta da pandemia. Então, por exemplo, hoje, qual é a minha preocupação enquanto uma profissional da área de saúde que cuida dessa parte emocional com essas pacientes grávidas, né? Vou falar um pouquinho das grávidas primeiro e depois falar dessas puérperas, né? O que acontece? Elas precisam lidar com a frustração constantemente. Então, essa é a minha preocupação. Como você está colocando, não dá para sair, não dá para reunir, não dá para curtir como elas gostariam de curtir. Só que essa frustração pode levar a um desequilíbrio que elas podem ter um aumento de pressão, elas podem ter um pico de ansiedade, elas podem ter depressão e essa depressão vai causar outras consequências. Então, a minha preocupação é cuidar muito dessa parte emocional, é segurar realmente essa parte emocional e abrir espaço para elas falarem e poder ter essa escuta, eu entender o que elas estão me pedindo, o que elas estão dizendo, o que elas estão me trazendo, para que isso não estoure, porque, na verdade, essas mulheres grávidas, elas são uma panela de pressão por conta do momento, né? E por conta desse emocional, que está super abalado. Se nós que não estamos grávidos, né, estamos abalados com tudo isso, imagine uma pessoa que está tendo toda uma alteração hormonal, que está tendo uma alteração na família toda, porque mexe com todo mundo, a mulher que estava dentro de casa, ela fica mais cansada,
Ela fica mais molinha, ela quer estar ali, lidando com tudo isso entre quatro paredes. Existem essas mulheres grávidas que estão bem, mas elas trouxeram tudo para dentro de casa, trouxeram os filhos que estão na escola, trouxeram o escritório, trouxeram as atividades e juntou tudo. Então, é uma carga muito grande. Muito. Para todos nós. Imagine ainda essa mulher que traz tudo isso, que vivencia tudo isso, né? E ainda está grávida. Então, realmente, eu acho que o fator principal agora, além de todo o acompanhamento, e tem ainda pré-natal, como que está sendo feito, você vai, você volta, o medo de sair, não é isso? Sim, então, muito sério. É tudo muito complicado. Então, se você cuida do emocional dela, o máximo que dá, num sentido de equilíbrio, num sentido dela estar harmonicamente funcionando, porque a gente está falando de ser humano, e o ser humano ele é biopsicossocial. Sim. Ele não deixou de ser. Porque ele não está sociável, ele não deixou de ser social. Exatamente. Então é mais essa frustração. Tem o bio e o psico. Então, é muito complexo. Na verdade, eu tive uma mulher, uma mulher grávida que ela adiantou o parto por conta de crise de ansiedade o tempo inteiro. Meu Deus. Só que ela chegou para mim depois. Ela chegou para mim com o neném. Para você ver como desandou. Eu sou tutora aqui da rua, eu sou diretora da Vizinhança Solidária aqui do bairro, eu sou tutora da rua, aliás, eu me meto em todo lugar que dá para eu estar no meio, tem bagunça desde estar no meio. E eu fui socorrer uma mulher grávida que virou minha amiga por conta de ansiedade. E no prédio me conheciam e me ligaram, mandaram WhatsApp e eu fui. E tá em tratamento comigo, tá bonitinha. Mas esse acolhimento, esse apoio, ele é muito importante. Muito. Faz toda a diferença. Muito. E conseguir pedir essa ajuda, né, Dê? Porque muitas pessoas acabam tentando encontrar formas, né, de se tranquilizar, de melhorar essa questão da ansiedade, ou de manter o pensamento positivo, mas aquela coisa tá dentro dela. Então, aquilo que faz gatilho, de estresse, de pânico, ele precisa ser resolvido. Ah, mas o gatilho é a pandemia, é o meu medo de pegar Covid. Só que tudo pode ser conversado, Dê? E quando a gente tem apoio, especialmente apoio profissional, que consegue fazer essa condução, é muito menos danoso as consequências que vão vir. Porque como a Dê falou, a mulher adiantou um parto, por ansiedade. A ansiedade dela passou depois do parto? Provavelmente não, porque a causa da ansiedade dela não era a gravidez especificamente. Não era o fato de que horas que vai nascer meu bebê? Será que vai nascer? Isso é uma preocupação da gestante, fora a pandemia, Independente de pandemia ou não, toda mulher grávida fica na expectativa. Será que chegou a hora? Nossa, 40 semanas é dia 10, hoje é dia 9, vai nascer até amanhã? Não vai necessariamente, Mudou a lua. Só que é uma preocupação que tem uma certa leveza. Por quê? A gente sabe que depois que nasce, pronto, passou essa ansiedade. É a expectativa do nascimento, porque você não tem como prever como é que ele vai ser. Agora, quando o gatilho é a pandemia, é o medo de contaminar e de como vai ser, e o que vai acontecer se eu pegar, isso não vai ser resolvido com a resolução do parto. Muito pelo contrário, ela corre muito mais risco se ela for para uma cesárea desnecessária. E eu acabo puxando tudo para o lado daquilo que eu acredito de verdade, e é ciência, não é da minha cabeça. Ela tem muito mais risco indo para uma cesárea desnecessária do que ela esperando entrar em trabalho de parto espontâneo e isso evoluir de uma forma fisiológica. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando de parto, que chegaram algumas perguntas para mim sobre parto. Deixa eu só colocar uma coisinha antes, claro, que eu acho importante, que a gente estava falando de ansiedade. É assim, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de um olhar para o futuro.
Sim. Então, geralmente, a ansiedade, ela vem com uma frasezinha, assim, entre parênteses. Eu não vou dar conta. Então, assim, eu não vou dar conta do quê? Do que está lá no futuro. E o que está lá no futuro, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não tem o controle. Exato. Eu não sei o que está no futuro. E o que estará no futuro vai depender do meu presente, do que eu fizer aqui agora. Especialmente na maternidade, né, Dê? Eles não vêm com manual. Sim, muito, muito. E a depressão, ela tá ligada ao passado, né? Tem alguém que colocou ansiedade me define. É isso mesmo, não é? É super ligado ao futuro, então eu não vou dar conta. E aí você começa a elencar do que você não vai dar conta. Nossa, é um desespero, porque é ladeira abaixo. Porque não falta na lista, né? Eu não vou dar conta disso, eu não vou dar conta daquilo, eu não vou. Aí eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, o caldo já entornou faz tempo. Já. Né? Porque é o peso do cão. Aí, aí a ansiedade bota a culpa em cima e aí o negócio só vai, né? Crescendo. E a depressão é um olhar para o passado. Eu tinha e não tive mais, eu podia sair, hoje eu não posso mais, eu estava com a minha mãe, hoje eu não estou mais. É um olhar de perda ligado ao passado. E aí, cadê o presente? Você não está vivendo o presente. Então, muita gente está na ansiedade, está no futuro, né? E muita gente está na depressão, está na tristeza e tal, e está olhando lá para o passado. E aí, o presente está vazio? Quem Exatamente. Exatamente. Eu brinco atendendo família. Eu falo, imagina assim, ó, tem, sei lá, 8 pessoas na sala. E aí eu cheguei para atender a família. Eu falo, quem pensa no futuro, se preocupa com o futuro, que não sei o quê, nananã, nananã, pode sair da sala. Aí sai pra sala, vai para outro lugar. Aí ficou. E quem se preocupa com o passado, fala, nossa, eu tinha isso no passado, eu tinha aquilo, agora não tenho mais isso aqui. Saiu da sala, eu falei, gente, fiquei na sala sozinha. Pode voltar. Porque... E aí você vai, dinamicamente, né, vai fazendo jogos e vai colocando e vai montando o papel de cada um dentro da família. Então, por exemplo, aquele bebê, como que ele veio? Ele foi planejado, ele não foi, nossa, a televisão queimou na pandemia, sei lá o que foi, não é? E assim... Onde eu guardei meu anticoncepcional, Jesus! E assim, por que que ele veio? Por que que essa criança veio? Para que ela veio? Nossa, tantas mulheres devem estar se questionando isso, né, Dê? E assim, porque essa criança, gente, tá calor demais, desculpa. Tá. Essa criança, ela já nasce com o papel. Naturalmente, ela já nasce com o papel. Imagina o papel que ela não tem no meio desse rebuliço todo. Sim. Gente, virou uma bagunça. Tá não é? A gente apaga fogo, Má. A gente tá apagando incêndio. A Adriana colocou assim, vamos tomar floral, gente. Aí eu vou puxar um adendo, que eu tomo floral prescrito por Deise Helena. Porque de perto, gente, ninguém é normal. Não existe. Eu sou terapeuta floral, se alguém precisar, estou à disposição. A Márcia sabe que funciona, né, Má? Sim, não, eu ligo pra Dê e falo, Dê, tô sentindo assim, 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 não consigo fazer isso, tô ansiosa por isso. Aí ela, pronto, eu tomo. E aí eu tive uma crise, eu tenho às vezes crise de ansiedade, graças a Deus faz tempo, porque os florais me ajudaram muito. E muita conversa, porque a Deise, além de amiga, irmã, ela é uma pessoa que, se eu falo ela já... então vamos lá, calma. Ela cuidou da minha filha como psicóloga, como terapeuta, e ela tirou a Gabi de umas crises de medo, assim, absurdas. Ai. Então eu devo a vida a Dê. A relação que a gente tem, de verdade, é além amizade. E aí eu tive uma crise que eu tive que ligar para ela, porque eu tava indo pra escola buscar as meninas, eu passei muito mal no meio do caminho. A sensação é de que eu ia apagar e ia morrer. A minha sensação era de morte, é uma coisa muito, 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 muito ruim. Aí eu voltei pra casa correndo, literalmente com medo de cair na rua e, tipo, ser indigente, sabe? Assim, porque eu nem fui de documento, a escola é muito perto de casa.
Aí quando eu subi, que eu cheguei no apartamento, eu tremia todinha, o coração disparado. Eu liguei pro meu marido, ele trabalha a mais de 15 minutos de casa de moto, e ele veio super rápido. E eu liguei pra Dê, eu falei, Dê, me ajuda, pega as meninas pra mim na escola, porque eu não tô conseguindo. E aí, quando ela chegou, ela tinha na bolsa dela um Rescue, que é o floral. A gente nem pode fazer propaganda, gente, mas salvou a minha vida. Ela, Má, toma. Gente, eu virei... Quase que eu virei o frasco na boca. E aí foi indo, foi passando, e ela conversando, me distraindo e tal, tal. E aí foi passando. E o Pedro não chegava. Aí quando ele chegou, coitado. Chegava. E ele já tinha Tadinho. estado comigo em 2 crises dessa. E é uma sensação horrível, gente. É horrível. Quem já teve crise de ansiedade entende o que eu tô falando. Quem nunca teve, espero que nunca tenha. Porque de verdade é uma sensação desesperadora. Enfim, aí a Dê trocou meus florais, aí eu mandei manipular, tomo, tenho eles guardadinhos aqui. Graças a Deus não precisei mais do Rescue, que é aquele de emergência. E aí vou mantendo, né, pra gente poder manter nossa sanidade. Porque eu também sou mãe, a Dê também é mãe. E essa maternidade com pandemia e o medo que isso gera também é pra gente, né? Não é só pra vocês que estão assistindo. Sim. Porque a gente também sente e a gente também se coloca no lugar, né, Dê? Então, o medo, ele é real, ele existe, porque a gente está vivendo a pior fase da pandemia, né? A gente está no caos, a gente está chegando num colapso dos atendimentos nos hospitais. Eu acredito que não tenha uma pessoa nesse mundo que ou está com alguém numa UTI, ou infelizmente perdeu, ou não conhece alguém que tem alguém na UTI. Né? A gente, infelizmente, está numa cadeia quase muito fechada de casos e muito perto da gente. Então, isso traz medo. Né? Eu sou enfermeira, muito. Eu não atendo linha de frente, eu não atuo mais em hospital, mas eu atendo mulheres que sentem medo. Né? E muitas vezes ela fala, ai, Márcia, é seguro mesmo fazer a consulta presencial? Falei, olha, a gente pode fazer online, dependendo da consulta a gente até consegue. Tem coisas que não dá, tipo um exame físico, avaliar um bebê. Algumas consultorias de amamentação que eu preciso ter o manejo próximo dela. Mas eu vou precavida dos pés à cabeça, paramentada dos pés à cabeça. O comprimento da gente é aceno. Eu não vejo a hora disso tudo passar e eu poder abraçar todas as pessoas que eu ajudei, todas as pessoas que me ajudaram, porque a gente sente muita falta, né, Dê? E aí tem muitas mulheres que têm medo, inclusive, dessa chegada na maternidade. Né? Algumas me perguntaram, eu tenho medo de chegar no hospital e não deixarem meu acompanhante entrar. Ou de não deixarem a minha doula, a minha enfermeira, a pessoa que está do meu lado. E aí eu dei uma pesquisada, né? Essa semana eu fui pesquisando, porque a gente não vai passar informação que não é verdade. Existe uma lei federal de 2005 que ela obriga todas as instituições de saúde a permitirem a entrada do acompanhante. Então, nenhum hospital pode barrar, gente. Vocês vão com a lei para o hospital e vocês terão o direito de ter seu acompanhante. Porém, tem algumas indicações e algumas recomendações para esse acompanhante. O ideal é que ele não esteja com sintomas gripais, que não tenha Covid. Oi, Gabi! Ai, obrigada, eu amo você também. Eu já parei aqui. Oi, filha! Coisa linda! Então, o acompanhante não pode ter sintomas, né, de Covid, nem tá positivo. Se a gestante tiver, ela vai ser cuidada, ela vai ter seu parto respeitado. E dentro do hospital, o acompanhante vai permanecer com os equipamentos de proteção individual o tempo todo. A máscara, a gestante tem a liberdade de ficar sem, porque imagina uma mulher em trabalho de parto, precisando oxigenar, precisando respirar, se comunicar de máscara. Então, elas têm essa liberação da máscara. Mas elas têm o direito ao acompanhante, gente. A questão das doulas e das enfermeiras obstetras que acompanham está sendo muito individual de cada instituição. Então, tem hospital que ainda permite a entrada da doula, porque também existe a lei da doula, de ela entrar e continuar o acompanhamento. Tem alguns que voltaram a barrar a entrada da doula, porque alegam
que tem a questão da aglomeração, maior número de pessoas, só que o acompanhante, o hospital não pode negar, ele não pode proibir. Porque pensem também como é surreal uma mulher que já passou uma gestação inteira ansiosa, sem o convívio com a família, pensando nos desfechos ruins que pode ter com a vida dela, ainda não ter a mão do seu acompanhante. Independente se for o marido, a mãe, a sogra, a cunhada, o acompanhante é da escolha dela. Não é só o marido, tá, gente? Pode ser o acompanhante que ela escolher. Então, continua válida a lei, tá, gente? É uma lei federal, é nível nacional. E é muito importante colocar, essa história do acompanhante, quando você diz assim, não necessariamente o marido. Por quê? Um pouquinho antes da pandemia, estava tudo liberado. Sim. Tem mulheres que vão dar à luz, ou que deram à luz, sem o companheiro. Porque realmente não estavam com o companheiro. Né? Então, são mães que vão ter ao lado um acompanhante que faça o papel. Sim. Esse suporte, esse apoio, não necessariamente é de um homem, não necessariamente é do marido. E quando ela não tem marido? Exatamente. Né? Eu já atendi mulheres que chegavam sem acompanhante na maternidade. Isso lá atrás, longe de pandemia. E aí, a acompanhante da vizinha, da paciente do lado, começou a dar atenção, a ajudar a pegar uma água, a conversar e tal. Aí, quando o trabalho de parto engatou e aí ela era transferida lá para dentro do centro de parto, a gente sempre perguntava, cadê o acompanhante? Porque a gente sempre incentivou muito a presença do acompanhante, porque é extremamente importante. Sim. Faz toda a diferença esse apoio. A confiança, né? Ter alguém que te inspira a confiança. Aí ela falou assim, eu não tenho acompanhante, meu marido tá cuidando das crianças em casa, eu não sou daqui, eu tô sozinha. Aí ela olhou para a acompanhante do lado. Aí ela olhou pra mim e falou, pode ser ela? Eu falei, lógico, você quer que seja ela? Eu quero, porque ela é tão legal, ela tá cuidando de mim. É isso mesmo. Então foi a acompanhante da vizinha, né, da paciente ao lado, que entrou com ela no trabalho de parto e deu a mão e foi super parceira naquela hora, foi super acompanhante. Então, de verdade, é a decisão dela, né? Desde que realmente tenha esse cuidado, o ideal, principalmente agora na pandemia, é que seja uma pessoa que já esteja convivendo com ela dentro de casa. Sim. Então, se ela mora, com o marido, e com a mãe, com a tia, né? A gente sabe que tem famílias de todas essas formas, né? Que seja alguma pessoa que já esteja na convivência com ela. E não uma pessoa que eu tô na minha casa, tô grávida, entrei em trabalho de parto, eu vou ligar pra minha mãe que mora lá no outro bairro, na outra cidade, faz tempo que eu não vejo, e ela vem, encontra comigo e a gente vai. O ideal é que realmente seja alguém que já esteja nesse convívio, porque os dois estão praticamente na mesma microbiota, vamos dizer assim, né? Nas mesmas exposições. Então, quando chegar na maternidade, o risco talvez seja um pouco menor de contaminação ou de contágio. É exatamente isso. Tem umas perguntinhas que eu queria que você ajudasse a gente, porque entra bastante naquela parte do emocional. A mulher, ela se preparou para um parto domiciliar. Isso é uma pergunta que chegou pra gente, tá? Ela está se preparando para o parto domiciliar. Por quê? Ela se sente mais segura, porque ela entende que tem menor risco de contaminação, porque ela está dentro da casa dela, do ambiente dela. E em determinado momento do trabalho de parto, ela precisa de uma transferência. A equipe que está atendendo ela entende que não dá para continuar em casa e ela precisa ir para o hospital. Como que ela se prepara psicologicamente para lidar com uma transferência diante de tudo que está acontecendo, né? O medo da contaminação, o medo da exposição e a frustração de não ter conseguido atingir o seu objetivo, que era parir dentro de casa. Sim, na verdade, quando o profissional prepara essa mulher para o parto domiciliar, ele concomitantemente precisa também, né, preparar essa mulher para um plano B.
Sim. Então, por exemplo, no caso de você não conseguir e nós precisarmos de uma intervenção, de um transporte, tal, de uma transferência, como você imagina que você vai lidar com isso? Então, a gente precisa antever isso. Sim. Isso precisa estar no script. Por exemplo, eu vou contar para vocês um caso de uma mulher que eu atendo, que ela tem câncer de mama, teve câncer de mama. Graças a Deus, está curada. Né? E ela tinha claustrofobia. Nossa. E ressonância, tomografia, ela... Pelo amor de Deus, como que eu vou entrar naquela máquina? Como é que eu vou entrar? Vai me sufocar, vai não sei o quê, eu vou ficar com falta de ar, não vai dar certo. E eu preciso operar, como é que eu vou fazer? Eu falei, vamos lá. Porque tudo você treina antes. Sim. Você ensina o seu paciente a fazer no pequenininho, para depois ele aprender a fazer no grande, né? Numa hora de emergência e tal. E aí eu disse assim para ela, me fala um lugar que você gosta muito de ir. Aí ela falou assim, é para a fazenda do meu pai. Falei, é mesmo? Falei, pô, nem sabia que seu pai tinha fazenda e tal. E ali você vai, né, tipo, brincando um pouquinho. Eu falei, olha que legal, fecha os olhos. Vamos lá para a fazenda do seu pai, que você está muito longe. Eu falei para ela. Aí ela fechou os olhos e eu fui fazendo uma meditação guiada, né? Uma viagem guiada. E ela foi para a fazenda, ela passeou no riacho, ela viu um monte de coisa que ela queria ver, as paisagens. A gente desceu o pasto, a gente subiu o pasto e foi muito legal. E eu disse assim, como é que foi? Ela falou, foi maravilhoso, que delícia. Nossa, eu senti o cheiro do mato, ela falando para mim. Falei, olha, que delícia e tal. Eu falei, aí, dá para fazer isso quando você entrar na máquina, que você tá com medo? Boa. Ela falou, caramba. Eu falei, rola? Ela falou assim, acho que rola. Então, tipo assim, ela já ficou mais animada e tal, né? E aí, no dia que ela tinha o exame, um pouquinho antes eu mandei mensagem para ela, falei, quer conversar? Ela falou, eu quero. Eu falei, e aí, como é que tá? Tá de bota? Tá de vestido? Tá de sapatilha? Brincando com ela, né, e tal. E aí a gente conversou um pouquinho, eu dei o suporte para ela antes dela entrar no exame, né, que isso é super importante. É muito importante o profissional estar disponível, ele ter disponibilidade interna para cuidar do paciente. A escuta ativa, que a gente chama, ela faz toda a diferença na vida. Muito. Né? E aí ela falou assim, não, eu tô preparada. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então espero notícias. Boa sorte, boa viagem. Né? Boa viagem e tal, e ok. Gente, ela saiu de lá, ela falava assim, meu Deus, doutora, eu consegui. Eu senti o cheiro do mato de novo, ela falando pra mim. Então, é assim, puta, não tem preço. É sensacional. Se você prepara antes. Eu vou contar um fato curioso. Pra quem não sabe, eu tenho medo de altura. Não gosto de altura. Aí, eu cheguei aqui em Santos e fui ver um monte de apartamento para alugar. E a santa da corretora me levou num apartamento no 18º andar, acho. Sei lá, o raio de uma cobertura. Eu não sei nem porque eu subi. Senhora. Só que eu subi e eu tinha que descer, né? Só que o elevador, a hora que eu subi, ele era uma caixa de fósforo desse tamanho, assim, ó. E assim, eu falei, não, guerreira, né? Eu vou superar esse medo, bora lá. Meu, subi. E pra descer aquele treco, aquele trem daquele elevador, meu Deus. Aí eu parei e eu quieta, e eu com a corretora ali, ela ali, eu tava quieta. Eu falei, pô, eu vou fazer essa técnica de dessensibilização sistemática. Vou fazer, funciona com todo mundo. Comigo tem que funcionar vamos ver, também, né? Casa de ferreiro, vamos ver.
Aí eu falei assim pra ela, olha que doido. Eu virei e falei assim pra ela, a hora que o elevador chegar, você abre a porta e me avisa. Ou passei mal, né? De Oh, verdade, meu gente. Deus! Aí, aquele prédio era torto, caraca, né? Aí, beleza. Aí ela pegou e falou assim pra mim, chegou. Eu falei, tá bom. Pô, a hora que chegou, eu já desci na praia. Eu Falei, me tá joguei, tudo né? certo. Puta, de malicuia na praia. Me joguei, assim, tipo, imaginei vendo a praia de cima, Ah, né? E aí eu desci, tava uma maravilha, aquele negócio, aquele pôr do sol, mas vou falar, gente, aquele pôr do sol não acabava nunca mais. Meu Deus do céu, que foi eternidade, né? isso? Oh, aí tudo bem, abriu a porta do elevador, eu saí, tava ok, tava legal. Gente, funciona, eu senti na pele. Floral funciona, eu tomo, Funciona, né? Então, funciona. assim, tudo o que eu faço, o Eliseu se mata de dar risada, né? Mas assim, tudo o que eu faço, gente, eu testo. Vocês acham que porque eu sou psicóloga, porque a Márcia é enfermeira, a gente não passa nada, nenhum perrengue, não paga mico? Opa! Paga um monte! Paga um monte, a gente é gente de verdade, a gente tem gripe, dor de Total, barriga, tem total, sono, tem total, tudo, né? total. Histerica de vez em Medo, quando, né, mano? né? Amiga leva pro hospital porque a outra passou mal, nem Oh, tudo meu isso Deus, isso dá uma acontece. live, né? Isso dá, é impressionante. Mas é assim, Bob, bem-vindo. Oi, Mas é Bob. exatamente isso. E assim, a gente está falando aqui, a gente está falando de medos, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de como dar um jeitinho, porque esse jeitinho existe, né? E não Sim. é um jeitinho brasileiro, é um jeitinho com comprovação científica, é um jeitinho com acolhimento, com amor, com carinho, com escuta. É possível. Então, Má, voltando, né, na pergunta dessa moça, realmente, exatamente, é isso mesmo. Ela precisa estar preparada para a frustração. Sim. Porque assim, ok, você está se preparando para um parto domiciliar, mas a gente não tem o controle se alguma coisa acontecer. E você precisa estar segura. Exatamente. Então, a gente vai desenvolver uma técnica aqui para assegurar que você vai estar bem e vai estar cuidada. E você é parte ativa nisso. Sim. E a confiança com a equipe, né, Dê? Porque assim, ela tem que ter a certeza de que ela não vai ficar sozinha. Né? Ela não tá, em momento algum, ela vai ser largada ou abandonada num lugar que é desconhecido. Porque assim, a gente tem dentro das questões da fisiologia do parto, da questão hormonal, o aumento do medo, né, que dá um aumento de adrenalina, descarga de adrenalina, e isso interfere diretamente no parto, né, no desenrolar desse parto. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização de tudo aquilo que pode acontecer, mesmo nas mulheres que não falam que tem medo ou que não referem ser uma ansiedade, uma angústia. Porque se na hora do trabalho de parto ela passar por isso, ela vai conseguir entender onde ela vai buscar força para continuar, né? O propósito dela, por que ela buscou esse tipo de assistência. Então, acho que é um dos recursos, né, essa questão da própria, como a Simone falou, da dessensibilização do medo. Então, eu me preparar para enfrentar esse medo, colocando a situação que realmente pode acontecer e como que eu vou lidar com esse medo, né? Agora, tem algumas questões de medo, né, em relação à maternidade, por conta de tudo que a gente está vivendo de pandemia, relacionados ao futuro do bebê, porque a gente não tem ainda muitos estudos, né, consistentes de quais são os prognósticos em relação ao desenvolvimento desse bebê, porque os bebês de pandemia começaram a nascer a partir de março, abril, né, mas ainda talvez não eram nem tão expostos. Então, a gente também ainda não tem na literatura dizendo que, olha, as crianças que
foram geradas e a mãe teve Covid, ou que nasceram e teve Covid no nascimento, pode acontecer isso, isso e isso. A gente não tem isso, porque essas crianças não cresceram. Então a gente não tem nem como prever ainda. Só que o que a gente tem de informação é que, graças a Deus, as crianças são as menos afetadas. Ah, tem a síndrome multissistêmica da criança? Tem, mas a porcentagem é muito pequena. E para o recém-nascido, ele é cuidado dentro da UTI neonatal. A Simone, acho que é ela mesma, a Simone trabalha em UTI neonatal, já deve ter cuidado de bebê de mãe positivo para Covid. Tem todos os cuidados de observação, né? Fica de olho em parâmetros respiratórios, sinais vitais, mas não tendem a ter uma complicação grave, assim como a mãe. A mãe, sim, a gente tem estudo, infelizmente a gente tem pesquisa, a gente tem evidência que o comprometimento é um pouco maior. E aí o que fazer para lidar com esse medo que é real? Né? O medo de ficar doente, o medo de faltar para o meu filho. Que mãe que não tem esse medo, gente? Eu passei a temer muito mais pela minha vida depois que a minha primeira filha nasceu. Porque antes a gente pensa, tudo bem, lógico que ninguém quer morrer, a gente quer viver, curtir, aproveitar a vida. Mas sou eu por eu mesma. A partir do momento que minhas filhas nasceram, principalmente a primeira, que foi quando eu me tornei mãe, eu passei a ter muito mais medo pela minha vida. Passei a me arriscar muito menos, né? Tipo assim, não ir para lugares que me inspirassem medo e insegurança, fazer coisas que talvez me dessem medo. Minha filha fala, mãe, meu sonho é pular de paraquedas. Eu falo, você vai, filha, vai lá, a mamãe vai ficar te esperando. Você vai comigo? Eu falei, eu não. Porque se o bagulho não abre, eu vou morrer. Quem vai cuidar das crianças? Então, vai você. Tá tudo certo. Eu vou ficar te esperando. Eu não sei se eu vou passear na praia ou na fazenda, mas tudo bem, eu vou estar lá te esperando. Eu vou ter que fechar o olho, né? Ali eu vou ter que fazer um trabalho. Ai, meu Deus. A Simone colocou. Perdemos uma mãe de gemelares. Não, cada morte materna, gente, dói na gente, muito pesado. Né? Dói na gente. É muito triste a gente ter que lidar com essa verdade, né? Das perdas maternas. É muito, muito mesmo. É muito interessante porque a gente marcou essa live, né? A gente já tinha marcado essa live para fazer. E eu marquei um paciente depois. E falei, ok, eu acho que 7h30 tá tranquilo, vou atender a paciente e tal. E a Fernanda, que tá aqui, a Fê, que foi um presente que você me deu. Coisa linda. A Fê falou assim pra mim, a gente precisa fazer uma live. Precisamos fazer uma live, preciso fazer e tal. Quando? Sexta-feira, tem que ser sexta-feira. Aí eu falei, gente, mas eu acabo de atender 8h30 da noite. Eu falei, que live que você quer fazer? Ela falou, eu quero fazer uma live sobre luto. Por quê? A Fê é uma amiga da Márcia, enfermeira também, e eu sei que ela vai deixar eu falar. A Fê acabou de perder a mãe, e graças a Deus eu tô tendo o privilégio e a honra de poder acolher a Fê em alguns momentos. E eu disse assim pra ela, falei, Fê, luto requer luta. Ela falou, eu preciso falar disso, a gente precisa falar, meu número de mortes e tal. E agora, e aí marcamos a live para hoje às 8h30. Aí eu falei, que interessante, né? Eu vou fazer uma live sobre nascimento e vou fazer uma live sobre luto. No mesmo dia, com uma diferença de 1 hora. E mesmo a gente falando aqui de nascimento e de gravidez e de início de vida, é inevitável a gente falar de perda. Sim. Né? Então, realmente, é um momento muito triste e muito ambíguo que a gente está vivendo. É um momento de muita dualidade. Sim. Então, como lidar com essa dualidade? A gente tem que se proteger, sim. A gente tem que se cuidar, sim. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. É o que você está dizendo. Eu, como mãe, eu me arrisco hoje muito menos por conta da minha filha. Então, não é só pela pandemia que a gente está trazendo isso. Mas eu parei. Hoje eu dirijo tranquilamente. Eu parei de correr, né? Depois que eu tive a Gabi.
as meninas, mais as meninas, a Gabi tá grande, né, Gabi? Mas eu fiquei muito mais medrosa, né? Eu fiquei Sim, muito mais medrosa. E acho que isso é natural. sim. É natural. E ainda você sabe, porque a história delas é muito especial, né? Então elas têm a mim e a Gabi, né? E a Gabi com tudo de vida dela, tal. E assim, ainda com essa pandemia, eu acho que esse medo da perda ficou mais evidente, Mais. Ficou. Muito né? mais. Então, por exemplo, eu estava comentando isso, com uma colega. Mentira. A Oi, oi, Sarinha, coisa oi. linda. Eu estava comentando com uma amiga minha, e disse assim para ela: eu atendi alguns pacientezinhos no consultório que não tinham mãe, porque faleceu de câncer e tal. Mas eu vou atender muito mais. E eu Infelizmente, preciso. a gente vai ter muitos órfãos, né, muitos Sim, órfãos da sim, pandemia. Tem passado algumas sim. matérias na televisão e aí não tem como a gente não se comover, né, Dê? É uma dor muito grande, porque a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente como mãe, a gente como mulher, a gente como profissional, a gente como ser humano. E aí eu penso assim, que quando uma mãe morre, né, quando a gente tem uma perda materna, você tem uma desestruturação total dessa família, né? Total, Porque como até essa total. família se reerguer e reconstruir a sua vida sem a figura da mãe, pode levar muito tempo. Na verdade, pode levar a vida inteira e essa família não se reestrutura. Né? Então, são muitos Não, bebês, são muitas crianças. A gente teme pelos bebês, lógico que a gente teme, mas a gente teme muito mais pelas mulheres, porque infelizmente são as mulheres que estão perdendo as sim, suas vidas pela pandemia. Então, falar, eu tenho medo? Tenho medo, lógico, todo mundo tem medo. E o que eu posso lógico. fazer com esse medo, né? Então, as mulheres que estão grávidas, as mulheres que tiveram bebês e ainda estão num puerpério mais recente, como fazer para lidar com esse medo da pandemia, da evolução da pandemia, de contaminar, não contaminar, deixar de ver minha família. Ai, meu bebê nasceu, a minha avó, coitadinha, idosa, primeiro bisneto dela, e ela quer ver, e eu quero muito fazer esse encontro. Até que ponto vale a pena a gente arriscar a vida dessa mãe, dessa criança, especialmente da mãe, para fazer esse encontro? Então é ter o pé no chão, né? É tomar todos os cuidados de higiene, evitar sair o máximo possível, os encontros fazer de uma forma virtual, né? Até a gente conseguir ter de novo uma tranquilidade para poder voltar a viver. Tem um abaixo-assinado rolando na internet, gente. Depois que eu vou tentar deixar aqui nos comentários nos comentários não, na descrição. Tô parecendo youtuber, né? Deixar aqui na descrição do vídeo o link desse abaixo-assinado é da doutora Melânia Amorim, defensora, feminista, ginecologista, ela é maravilhosa, para que as puérperas e as gestantes entrem na priorização da vacina. Por quê? Porque os estudos estão avançando e sim, a vacina é segura, tá, gente? Então as gestantes podem tomar. Ah, mas a pesquisa não foi finalizada. Aí a gente pesa risco-benefício. Eu prefiro perder uma mulher pela Covid, por conta das complicações que ela existe, ou imunizar e tentar preservar a vida dessa mulher, ainda que não esteja 100% concluída a pesquisa. Então, eu vou deixar depois o link lá no IGTV, quando a gente acabar a live, para que quem puder, de verdade, entre e assinem essa petição. É um abaixo-assinado para a gente conseguir fazer com que elas sejam grupo prioritários, né? Tem gestantes que são enfermeiras, que são da área da saúde, que tomaram a vacina e se sentem mais tranquilas, se sentem mais seguras, ainda que devam manter os cuidados, né? Máscara, álcool, evitar aglomerações. E não é porque eu tomei a vacina, né? Tem gente que tomou a vacina, arranca a máscara, tipo, arranca a roupa e vai correr pra praia, Sim, né? sim, Agora eu vou exatamente. viver. Mas a gente tem que pensar no Exatamente. coletivo, né? Não só em mim. Eu vou pensar em todo esse coletivo. Meu marido tomou a vacina. Graças a Deus, ele é estudante de odonto, tá no último ano, faz clínica, então ele precisou tomar.
E aí eu falo para ele, eu falei, olha, você tá vacinado, graças a Deus que você tá vacinado, mas não baixa a guarda, porque eu não tô. E eu não quero pegar. Sim. Então, assim, chegou de casa, é banho, tua roupa vai pra máquina, vou jogar a aguinha fervendo, sabe? Vou tomar todos os cuidados que forem possíveis, porque ele pode ser vetor ainda, né? Ele pode contrair, não ser grave nele e passar pra mim, que não tô imunizado. E eu não quero. Então, a gente precisa continuar cuidando. Em relação à saúde mental, Dê, coloca uma dica aqui para essas mulheres que estão gestantes, que estão com um bebezinho pequeno, além do recurso que você falou de tentar se imaginar numa situação agradável, de prazer. O nosso cérebro é bobo, gente. Ele é bobo. Fecha o olho e imagina uma praia. Pensa, eu amo Juqueí. Eu penso que eu tô em Juqueí, já começa a me dar uma sensação assim de alegria, de felicidade. Porque de verdade o cérebro acredita que é real o que está acontecendo. Exatamente. A gente tem liberação de neurotransmissor porque ele entende que é verdade. Então, além desse recurso de tentar se conectar, fechar os olhos e se imaginar numa situação positiva, que outras estratégias essas mulheres podem ter para minimizar esse medo em relação a tudo que a gente está vivendo? Olha, eu acho que o medo, né, quando você tem muito medo, você precisa, um exercício muito legal de se fazer é racionalizar. Então, pegar um papel, escrever no papel tudo que é fato. Então, assim, eu tô com medo do quê? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo das meninas aqui. Tipo, tem briga na rua à noite, elas falam, mãe, que medo, corre tudo pra minha cama, não sei o quê. Aí eu falo assim, vamos pensar. A gente tá no 9º andar, tem porteiro, tá tudo fechado, você acha que eles vão subir brigando até aqui? Então, o que acontece? Você traz pro racional. Sim. Né? Eu vou falar do Popa, tá? Isso, você maravilhoso o teu Popa. Fala dele. As pessoas precisam conhecer o Popa da Daisy. Você traz pro racional. E, por exemplo, tem pacientes minhas que estavam extremamente ansiosas e eu pedi para elas fazerem um exercício. Besta. Assoprar bexiga. Só. Você pega a bexiga, assopra a bexiga, tira o ar da bexiga. Assopra a bexiga, tira o ar da bexiga. Assopra a bexiga. Por quê? Nesse momento, você está trabalhando a respiração e a oxigenação. Perfeito. E tudo bem. Não tenho bexiga. Tô aqui, não sei o que, não tenho bexiga. Pega um saquinho de pão. Tem saquinho de pão aí? Tem não sei o quê? E sai elas para caçar o saquinho do pão. Porque a gente se vira com o que tem. Exatamente. Né? Então, e é isso. Saquinho de pão, bexiga. Sacolinha de supermercado. Vambora, sei lá. Não pode, é plástico. Não pode, é plástico. Não pode. Não pode. Mas assim, o que tiver, sei lá, língua de sogra, assopra a sogra, o que tem para assoprar, porque você trabalhando isso. Acende uma vela, acende. Isso, assopra. Né? Dá para minimizar, assim, o exercício da bexiga é fantástico. Já tirei, assim, pacientes de crise ferrada de ansiedade com assoprando bexiga. Tanto é que se você abrir minha bolsa, sempre tem bexiga. Tem o rescue, né, Mar? Oh, graças a Deus. E esse negócio de você racionalizar também é muito legal, porque afasta pânico, afasta um monte de coisa. E o Popa é o seguinte. Eu, como boa mergulhadora, né, mergulhei durante 11 anos, fiz mergulho autônomo e tal, e fui convidada pelo Dive Master para trabalhar com os mergulhadores ansiosos que iam fazer o check-out, né? Para quem não sabe, é a prova prática do mergulho, né? E aí eu falei, lá fui eu me meter de novo, né, para variar. E nunca podia imaginar na minha vida que eu fosse trabalhar tratando, sei lá, de ansiedade embaixo d'água, né? Nossa. E aí, eu falei, gente, mas é cada uma. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Eu fazia o exercício, tipo, de mergulhar e observar. Eu precisava estudar o campo primeiro, né? E aí, eu começava a perceber as pessoas, e às vezes é assim, tem o mergulho que a gente faz normal, que dá para você, numa emergência, subir. Você faz a técnica de subida de emergência, né?
Mas você tá me dando falta de ar. E tem o tem mergulho. A imaginação reversa, né? E tem o mergulho sem teto, que é o mergulho em naufrágio. E Deise Helena, sendo Deise Helena, né? Eu fiz o básico, noturno, profundo, naufrágio, resgate, adoro, né? E aí eu falei, pô, quando eu cheguei no resgate, foi que eu recebi esse convite para trabalhar com eles. E aí eu saquei uma coisa muito legal. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer para eles não se desesperarem numa crise de ansiedade? Porque numa crise de ansiedade você não vê mais nada. Sim. Você quer sair dali, você perde o controle e ferrou, né? Então eu desenvolvi uma técnica que eu dei o nome de popa. Então, a gente tinha que escrever, né, para mostrar. Sei lá, deixa eu ver se eu escrevo. Tem papel aí, Dê? Tenho. Eu tenho aqui, ó. Ó. Ao Aqui, vivo, né? a vida como ela é. Foi? Isso, assim, ó. Ó lá. Ó. Dá pra ver em pé? Dá. Dá pra ver? Dá. Só que a nossa câmera inverte. Ah, entendi. Porque é o seguinte. Quem tiver papel aí, escreve aí o Popa, que eu vou passar cola. O Popa, ele é um jogo. E a gente quer ganhar, né? Todo bom jogo. Então, o jogo é o seguinte. Vai inverter, mas tá tudo certo. O jogo é chegar aqui embaixo. Legal. Tá? Aqui você venceu. E aqui, escreve aí. Agir adequadamente. Quem age adequadamente ganha o jogo. Então, é você não ter ansiedade. Né? É você não ter ansiedade, é ficar lá, respirar bonitinho, ok, controla, tal. E, pô, como é que eu faço isso? Então, eu tô começando de baixo para cima. O agir adequadamente é o top. Né? Nota 10. Beleza. O que eu faço para fazer esse negócio aqui, né? Eu tenho que, primeira coisa, o primeiro P, parar. Eu tenho que parar. Olhar aonde eu estou, olhar qual é a situação, olhar só olhar. Eu identifico, eu só olho. Então, eu parei e olhei. Beleza. E pensei. É o segundo P. Então, eu parei, olhei, pensei. E aí eu tenho grandes probabilidades de agir adequadamente. Se eu não parar, eu não vou conseguir olhar e eu não vou conseguir pensar. Logo, perdi o jogo. Se eu parar, não olhar, desandou o bolo. Eu já não vou pensar em mais nada. Não consegui, perdi o jogo. Se eu parar, olhar e não pensar, já era o Popa. Já escorreu pelos meus dedos. Mas, se eu parar, olhar, pensar, eu tenho grandes chances de ficar bem. A gente usa muito em casa. A gente usa muito. A Deise ensinou essa estratégia para a Gabi. E aí, toda vez que ela tá numa situação de angústia, ela melhorou demais, gente. Ela é outra criança, de verdade, é sensacional. Legal, né? Mas toda vez que ela passa por alguma coisa, ela fica agitada. Ai, mãe, não sei o que e tal. Aí eu falei, filha? Aí ela já sabe, ó. Poupa, mãe, poupa. Aí ela para, aí ela respira, aí ela olha. Aí ela dá o tempinho dela de pensar, e esse tempo de pensar, ele pode ser 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o tempo que você achar que é necessário. E aí ela traz a solução, né? Então ela tem a ação dela, ela age adequadamente. Então muitas vezes quando ela me pergunta alguma coisa, conflito, né? Elas estão numa idade de elas têm 11 anos. De conflitos próprios, e briga com a irmã, e um amiguinho da sala falou alguma coisa que ela não achou legal. E aí aí eu falo, filha, calma, respira.
Aí ela já começa a fazer todo o passo a passo. Então ela tem escrito no caderninho dela. E ela segue isso, e aí a gente segue também, né? Às vezes ela fala uma coisa pra mim, ela, mãe, aí eu falo, ai, tá. Tem pacientes minhas que tem post-it no carro, atrás do celular, no notebook, no espelho do banheiro. Eu morro de dar risada, porque às vezes chegam umas fotos assim pra mim, aí eu abro a foto, tá lá o Popa no post-it pequenininho. Ai, meu Deus. Olha, esse Popa eu já nem sei mais até onde ele já chegou. Ai, mas é sensacional, né, Dê? É muito bom. É uma estratégia, né, de autocontrole. Sim. Porque senão a gente descompensa, a gente descontrola, né? E assim, outra dica que eu dou, gente, que é o que eu tô seguindo aqui em casa, e eu dou essa dica pra vocês. Desconectem de televisão. Gente, porque é doentio. A gente sabe o quanto tá grave. A gente escuta as pessoas que estão ao nosso redor falando sobre isso. Só que quanto mais você massacra aquela informação, mais aquilo vai te consumindo. E aí o teu pensamento fica muito focado nisso. Né? Medo a gente tem que saber enfrentar tudo isso que está acontecendo. Mas quanto mais dentro dessas notícias a gente fica, menos a gente consegue ter foco para as outras coisas, né? Então, o que eu espero da minha vida daqui a um ano? Eu espero que a pandemia tenha acabado, né, gente? Porque eu sou ariana. Eu faço aniversário mês que vem. Vai ser meu segundo aniversário na quarentena. É legal? Não é, mas graças a Deus eu tô viva. E eu espero estar viva o mês que vem para poder comemorar meu aniversário. Então, a gente tem que tentar olhar para aquilo que de positivo a gente tem na nossa vida. Agradecer a Deus por estar respirando espontaneamente. Muita gente não tá, muita gente não consegue. Então, é esse agradecimento, esse sentimento de gratidão, desconectar desse monte de notícia e tentar focar a tua mente naquilo que realmente você quer para a sua vida. Né, Dê? Você me corrija se eu estiver errada, mas são coisas que eu tenho adotado para minha vida que tem me tranquilizado. Porque eu também tenho medo, né? Quantas vezes a gente já não conversou, eu já falei com a Dê, eu falei, nossa, Dê, agora o bicho tá pegando, eu tô com medo, né? E uma vai falando pra outra, calma, vamos conversar, a gente começa a dar risada, pensar em outras coisas, lembrar de coisas que a gente já viveu juntas, e aí a gente vai respirando. Eu até dou risada. Tranquiliza. Só de lembrar. E assim, isso que você está falando, Má, é super importante, porque é muito difícil a gente ver hoje alguém que não acredita em absolutamente nada. Então, é assim, quando eu falo do acreditar, eu estou falando de uma crença, seja ela qual for. Jamais falaria aqui de religião. Mas eu acho que cada um tem a sua crença, sim, o seu templo, né? O seu templo, o seu sagrado, a sua religiosidade. Então, é assim, a gratidão está presente em todas elas. E a gratidão é a luz que ilumina a nossa alma a todo instante. Sim. Muito. Se você é uma pessoa que você pode sentir amor e gratidão, você tem tudo e você é rico. Se você, nesse momento, pode levar o amor para alguém, se você pode ser grato e acreditar em algo que é luz, não preciso falar mais nada. É isso mesmo. Então, conectem com o seu sagrado. É o sagrado de cada um. É a crença de cada um. E assim, espalhem o amor. Mostrem para as pessoas o que é ser grato. Confiem. E tem uma historinha bem pequenininha que eu preciso contar, que eu preciso ir embora atender. Marco, 7h15. É verdade, né? Ai, Jesus. Que é assim, ó. Eu não sei direito, mas vou contar. O moço chegou num reino e estava tendo uma festa. E ele queria entrar na festa.
Aí, o soldado virou e falou assim pra ele, como assim que você quer entrar na festa? Não pode entrar na festa. Ele falou, não, mas eu quero muito entrar na festa. Vai lá, pede pro rei deixar entrar na festa. O cara começou a dar risada. Ele falou, ó, não tem como. Ele, por favor, vai lá, pede pro rei. Eu quero entrar na festa, eu quero ver como é que é a festa, não sei o quê. E aí o cara foi lá falar com o rei, né? Compadeceu lá do menino. Aí o rei virou e falou assim, tá bom. Se ele escrever para mim uma frase que me impacte, eu vou deixar ele entrar na festa e ele vai ser meu convidado de honra. Nossa. Aí o soldado foi lá, voltou e falou isso pro menino, né? E deu risada. E deu um pedacinho lá do papel com a caneta tinteiro lá. Olha que chique eu contando a história, né? Pro menino e tal. E o menino pensou. Aí ele pegou e escreveu lá no papelzinho. Dobrou. Ficou lá do lado de fora na porta, né? Daqui a pouco, as portas do palácio se abriram, né? E aquele tapetão lá, e o menino entrou e tal, e todo mundo, tipo assim. E o rei abriu o papel. O rei abriu o papel e estava escrito assim: isso também vai passar. Então, quando a gente tiver uma situação muito boa, isso também vai passar. E quando a gente tiver uma situação muito ruim, isso também vai passar. Então, a gente precisa ter sabedoria, fazer o poupa, que haja sabedoria, né? Agradecer, porque isso também vai passar. Né? Não digo que não vão ficar cicatrizes, mas isso também vai passar. E quando a gente pensa assim, a gente tem a chance de fazer um pouquinho mais leve. E a gente precisa se ajudar para a gente poder ajudar o outro. Quando a gente entra num avião, eles falam pra gente, se acontecer alguma coisa, a máscara primeiro em você, para depois você ajudar o outro. É isso aí. Então, para todo mundo que está aqui, ganha de presente, humildemente, uma máscara. Coloquem a máscara para vocês poderem ajudar os outros. Porque é só assim que a gente vai sair disso. É isso mesmo. Né? Eu vou atender, 8h30 tem mais. Né? Ai, que delícia, Dê. Muito bom. Um assunto pesadão, mas que também é necessário falar de morte. É importante falar sobre isso. Vamos fazer um sorriso para quem quiser tirar um print, né? E aí compartilhar com aquilo que tocou no seu coração em respeito ao que a gente conversou hoje. Se ficou alguma dúvida, gente, estamos à disposição, eu e Deise. E no medo, não escondam esse medo, peçam ajuda, tá bom? Porque todos nós um dia vamos precisar e também um dia a gente vai ter toda a capacidade de oferecer, né? Foi inclusive por isso que a gente transformou as nossas rodas, que seria um contexto mais fechado, nas lives. Então, a cada 15 dias a gente está aqui conversando sobre temas de maternidade, aspectos emocionais, para poder ajudar todo mundo que está passando por esse turbilhão de emoções, né? Dá um sorriso, Dê. Quem quiser tirar uma foto agora, né? Ah, é muito difícil eu sorrir. Né? Acho que deu. Gente, eu agradeço demais vocês por estarem aqui. Beijo no coração de todo mundo. Estamos juntos. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Dê, obrigada, e quem quiser, né? Imagina, quem quiser chegar às 8h30 no meu Insta, é só chegar. Vocês Bora são lá. sempre bem-vindos. Vamos tomar uma água e a gente entra com a Fê e com a Dê. É isso aí. Beijo Gratidão, enorme meu no seu amor. coração, amiga. Beijo, Fefe, Beijo. linda. Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Tchau, obrigada, viu? Mãe, vou salvar no IGTV. Minha mãe acabou de chegar. É, isso mesmo. Grava aí e manda pra mim, aí eu vou compartilhar. Beijo, Combinado. beijo pra vocês. Beijo, beijo. Obrigada, gente.